Olá, eu sou Ana Rodrigues e hoje eu vou falar sobre os dividendos das ações que eu tenho na minha carteira, quanto que eu já estou recebendo. Quando eu comecei a investir no mercado financeiro, o meu objetivo é cada vez mais aumentar os meus dividendos e alcançar uma renda passiva o suficiente para pagar todas as minhas despesas. Isso é um processo que vamos concluindo aos poucos. Cada vez que a gente vai investindo, a gente vai conseguindo mais retorno em dividendos e assim a gente aumenta o nosso capital e também a renda passiva caindo na nossa conta. A gente, quando começa a investir no mercado financeiro, a gente tem que ter cautela, tem que ter muito cuidado com as ações e fundos imobiliários que a gente vai adicionar à nossa carteira. Mas lembrando que cada investidor tem o seu perfil adequado para os seus investimentos. Por exemplo, eu faço várias pesquisas, eu vejo sugestões e tudo de ações, mas eu só coloco na minha carteira aquilo que eu acredito e que para mim possa me trazer retornos. O que é bom para mim pode não ser bom para outro investidor e assim vice-versa. Cada pessoa decide o que realmente é interessante para colocar na sua carteira e focar no seu objetivo e no seu futuro como investidor, de maneira que seja assim o próprio responsável por suas próprias escolhas. E para umas empresas é boas, para outros não, mas cabe a cada pessoa escolher individualmente as suas ações. As minhas primeiras ações que eu comprei, acredito que não foram as melhores escolhas, mas com o tempo a gente vai aprendendo a melhorar mais e fazer modificações na nossa carteira e alcançar uma estratégia que a gente, com o passar do tempo e com mais experiência que a gente vai ganhando, a gente vai criando estratégias diferentes e tendo a oportunidade de fazer escolhas melhores ou mudanças na própria carteira. O meu objetivo, quando eu comecei a comprar as ações, era ganhar dividendos, ter crescimento em valor patrimonial, mas também receber dividendos. Eu já consigo, graças a Deus, consigo já alcançar R$100 de dividendos. Não é todo mês, porque as ações não pagam mensalmente, mas com os dividendos calculados durante o ano, se dividir por 12, eu já consigo receber em média R$100 por mês. Eu tenho algumas ações na minha carteira que não foi assim uma boa escolha, mas eu só estou esperando alguma oportunidade para que eu possa fazer ali uma troca e trocar por ações que pagam dividendos. Os dividendos ajuda a gente a aportar cada vez mais, porque os dividendos que eu recebo das ações e dos fundos imobiliários, eu reinvisto ele todo mês. Então, assim, cada mês eu consigo aportar um pouquinho mais. E quanto mais a gente aporta, melhor para o nosso futuro e garante cada vez com menos tempo uma renda passiva. As ações que eu tenho na minha carteira, as 4 que eu tenho que são boas pagadoras de dividendos, são setores diferentes e uma delas eu falei no vídeo anterior, que é a CMIN3, que é minerais metálicos, e ela tem me pagado bons dividendos. Dessa ação eu tenho mil ações da CMIN3 e assim que possível eu quero aumentar mais a quantidade, mas de momento eu só tenho 1000. Aqui, ó, tá as minhas ações da CMIN3, são 1000 ações, minerais metálicos, e o seu dividendo yield está muito bom. A minha segunda ação que eu recebo dividendos é a Pomo3, e ela é uma fabricante de carrocerias de ônibus, é uma empresa que fornece a vários países as suas peças. Tem um dividendo yield não assim tão alto, mas pelo preço que ela está sendo cotada, vai continuar na minha carteira e eu espero que ela tenha uma valorização maior
no seu patrimônio e que possa melhorar os seus dividendos. Eu tenho 1.000 ações da Pomo 3, é uma ação que teve uma valorização bem expressiva nos últimos tempos, tá pagando um dividendo yield um pouquinho baixo, mas é uma empresa, a Marco Polo, que a Pomo 3 e a Pomo 4, que é uma multinacional brasileira, fabricante de carrocerias de ônibus e que fornece para vários lugares. É uma empresa, para mim, razoável. Minha terceira ação é de um banco, mas é um banco que quase ninguém fala dele. Para mim, ele tá pagando bons dividendos e tá com o seu PVP bem baixo. A maioria dos investidores fala do Banco do Brasil, do Bradesco, mas esse banco eu adicionei na minha carteira, é o BMG. É um banco que tem uma cotação bem baixinha. Na minha opinião, eu acho que é hora pra mim, eu vou comprar mais cota assim que eu conseguir, porque de momento eu tenho só 200 cotas, é bem pouquinha, e o dividendo yield dele é bem alto, e pra mim eu acho que vale a pena. Aqui, ó, tá o BMGB4, que eu tenho 200 cotas, é do setor financeiro, bancos, e vem pagando um bom dividendo, que para mim eu acho que é o ideal. Ele tá sendo negociado a 2,22, tá com dividendo yield muito bom, e é um banco que tem possibilidade melhor. O BMG é um banco que não é assim tão falado como o Banco do Bradesco, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, mas eu acredito que com o passo de cada vez e com o passar do tempo, eu acredito que ele vai ser uma ação do setor do banco que vai ser um setor muito bom e que vai trazer resultado. Eu acredito nisso, não faço recomendação de compra, isso é a minha opinião. E a minha quarta ação é um setor perene, um setor que, independente de crise ou não crise, vai continuar sendo útil no nosso dia a dia, que é o saneamento básico. Eu também tenho 1.000 ação da SAPRE 3, é os água e saneamento, é um setor muito bom. Essa ação está custando R$ 4,05, está pagando um dividendo até bom e teve valorização no último tempo positiva, é uma ação com potencial. Sanepar é uma ação de um setor muito bom, um setor perene e tá com PVP também baixo. É uma ação que eu acredito que vale a pena ter na carteira, porque para ajudar na diversificação, porque não, independente de crise ou não, é um setor que todos nós utilizamos e que é essencial para nossa saúde, para cuidados, para tudo. E eu deixei essa ação para me falar por último, porque apesar de eu ter ela na minha carteira e planejo aumentar as cotas, tem um ponto que eu acho muito negativo. O ponto negativo que eu acho da Sanepar é que ela anuncia dividendo de um ano por outro e não mostra data. Só quando tá chegando perto da data é que ela coloca que vai pagar. Coloca lá uma data sem previsão certa. E então a gente que somos investidores ficamos na expectativa, eles anunciam o dividendo, mas não a data certa que vai cair na nossa conta. Para mim isso é um ponto negativo da Sanepar, mas eu acredito no potencial dela, então para mim eu vou continuar com ela na minha carteira e vamos indo, quem sabe os gestores fazem uma modificação e muda a forma de pagar os dividendos. Então, nesse vídeo eu falei sobre as minhas 4 ações que eu recebo os dividendos delas. São 4 setores diferentes: minerais metálicos, bens industriais, banco e saneamento, água e saneamento.
essas empresas juntas me pagam um dividendo anual. Eu então dividi e consegui chegar à soma de R$ 100 por mês de dividendos. Lembrando que as ações não pagam dividendos todo mês, há ações que pagam uma vez por ano, outras pagam 2 ou 3, isso depende de cada ação. Mas cada vez que a gente recebe dividendos na conta, a gente fica contente. Eu reinvisto o meu dinheiro e aumento o meu patrimônio. Se você tá vendo esse vídeo, eu agradeço por assistir e comenta aí se você também tem alguma dessas ações ou também tem outras boas pagadoras. Obrigada por assistir e tchau.